Tá sem áudio, já começou bola fora. Pega o áudio, pô. Boa noite, galera. Tá sem áudio ainda, Hudson. Vamos começar a nossa live. Não estamos te ouvindo. Vamos começar então nossa live enquanto o Hudson tá resolvendo aí problemas técnicos. Quando ele aparecer o áudio aí, eu falo que ele tá na live. Então, galera, vamos lá. Vamos começar então nossa live. A gente vai estar fazendo aqui uma apresentação rápida, Agora inclusive. foi. Agora foi. Uma Aí, apresentação pronto. rápida aí do TCE do Paraná. Hudson acaba de entrar na live. Boa noite, Hudson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur. E a gente vai estar fazendo essa apresentação aqui, botando ali os pormenores. A gente está fazendo essas lives bem curtinhas, colocando ali tudo o que vai vir dentro do seu pós-edital. Você vai saber ali o que vai ter de opção, quanto tempo você vai precisar ali em cada meta, né? Esse pós-edital vai ser, né, um verdadeiro desafio para você que tem pouco tempo para estudar, porque realmente é um edital muito que está ali em poucas semanas, né? O Hudson vai estar falando sobre isso aí logo agora no início, e depois a gente vai tirar ali e destrinchar para cada área de pós-edital que a gente vai ter aqui na LS. São 6 cargos que estaremos fazendo, tá? A gente está falando do administrativo, da área econômica, de engenharia, de direito, de informática, que na verdade é TI, e o de contábeis. Então, galera, vamos ter aí os 6 pós-editais começando na segunda-feira, dia 3 de junho. Boa noite, Hudson. Conta um pouco para a gente aí e vamos tocar o barco aqui para a gente fazer essa live rapidinho. Boa noite, pessoal. Comecei aí já com problemas técnicos. Quem não me conhece aí, meu nome é Hudson Magalhães. Eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Já fizemos análise de edital aqui, né? Assim, no dia que saiu, e hoje a gente veio para poder falar um pouquinho sobre o planejamento de estudos, né? Bom, que é a minha área aí, é o meu xodó, é a área de controle, né? E aí eu vou passar aqui bem batido, tá, galera? Esse não é o momento de estar falando de análise de edital, isso aí já foi feito. Quem quiser pode até procurar aqui no YouTube mesmo, LS Concursos, análise de edital, TCE Paraná, né? Que isso aí você vai ver a nossa análise disso, tá? Mas hoje eu vou passar aqui bem rápido sobre isso para a gente chegar no foco, que é realmente falar sobre o pós-edital, o planejamento de pós-edital, os cargos que, como o Matheus já falou aí, a gente vai ter pós-edital para tudo, né? E a gente vai falar sobre algumas observações que são importantes, beleza? Bom, então vamos lá. Sobre essa parte aqui, gostaria só de pontuar que a gente teve uma antecipação, né? Na verdade, ao contrário do que está acontecendo aí, a gente perdeu uma semana de preparação para a prova. Inclusive, isso vai refletir lá. O Matheus vai comentar sobre alguns pontos que essa uma semana acabou causando, né, de prejuízo aí na nossa preparação, né? As coisas vão ficar um pouco mais apertadas, tá? O restante ali mostrei aqui, né, os benefícios, portal da transparência, né, aqui com remunerações, né, os benefícios aqui de auxílio saúde, alimentação, creche, né, quem quiser dar uma olhadinha e até volta aqui, né, que você vai, autointuitivo, você vai olhar aqui e vai entender o que é. Distribuição de vagas, né, de cada cargo aqui, com prova, lotação em Curitiba. Aqui a estrutura da prova, né? Mas aí você não precisa se preocupar com isso, que está tudo previsto no nosso planejamento. A gente vai cuidar disso para você, inclusive da parte discursiva, né? O Matheus aí nos apóstolos tá pegando pesado aí agora também com relação a como vai funcionar essa parte de discursivas aqui, né? Que é muito importante e tem uma pontuação muito decisiva, né? Chamar atenção aqui, quem ainda está meio perdido, né? A gente vai ter um sábado e um domingo de prova, né? Ao contrário do que normalmente acontece, que é só domingo, tá? Aqui a quantidade de discursivas corrigidas, que é para você saber que, pô, colocando um nome aqui, você pode, né? Ter a chance aí de ser chamado no futuro. Então, só para a gente saber que, na verdade, não se trata só daquelas vaguinhas ali, né? A gente tem uma perspectiva grande aí de ser chamado nesse concurso, é um órgão grande, a gente não vai ficar só com aquela 1, 2, 3, não, a gente comentou sobre isso aqui no dia da análise de edital. Mas vamos que vamos, o importante é falar daqui para frente, né? Do edital lançado, como é que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, pós-edital, vai ser dada a largada quando, Matheus? Vamos embora. Aí, galera, então vamos lá. Começando aqui agora com a parte de conteúdo programático, o pós-edital da gente vai ter início na segunda-feira agora, tá? Inicialmente, né, o Hudson já comentou aí, rapaz, essa uma semana aí que eles anteciparam a prova, ficou extremamente apertado o estudo. A gente está falando aí de praticamente entre edital e prova
máximo aí, se a gente estourando tudo, nem deu nem 12 semanas, né? Aí a gente teve a semana de preparação para a gente fazer ali tudo bonitinho, né? E fazer a seleção do que pode ser feito para esse edital. E aí, começando na segunda-feira, nós temos aí pela frente 10 semanas até essa prova. Um grande desafio, porque a gente está falando aí de um edital muito grande. Vocês estão olhando aí na tela, não todas as Sua disciplinas. básica é tudo do controle, né? E é Só a isso, básica não é só praticamente tudo você, de não, controle. o que você está vendo na tela não são todas as disciplinas do edital. São todas as disciplinas de conhecimentos básicos que vão dar para todos os cargos. Então, é importante vocês perceberem que não dá para fazer esse pós-edital para quem não estudou as disciplinas. Vocês têm 10 semanas para estudar todo esse conteúdo programático dos conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos. Certamente, um salário de 22 mil para o que vai ter ali de uma vaga, às vezes, mais cadastro de reserva, certamente vão chamar mais. Só que a gente não está falando de 100 chamadas ali para cada cargo, não é isso. Então, pensando desse jeito, nesse pós-edital, você tem que já ter estudado as disciplinas já, a grande maioria delas. Normalmente a gente fala ali que de 80% do edital você já tem que ter visto. Mas nesse aqui até um pouquinho mais, talvez, tendo em vista que são disciplinas naturais da área de controle e supernaturais para cada área que você vai estar disputando. Afinal, é a que você se formou, então provavelmente, quando tem outros editais, você vai ali para a área que você efetivamente já tem o ensino superior, certo? Então, E é simples de visualizar isso, né, Matheus? São 10 semanas de preparação só com as básicas, a gente nem foi para as específicas ainda, só com as básicas, a gente já tem 8 matérias aqui. É praticamente dizer, você vai ter que estudar a Constitucional do zero em uma semana, cada matéria aí tem uma semana para você estudar a matéria toda. É impossível, não dá para você estudar uma semana, você concluir uma matéria dessa. Isso aí é uma cadeira na faculdade, né? É muito conteúdo, e mal visto ainda na faculdade, né? Então, assim, realmente é um edital para os fortes, né? Para a galera que já está pegando pesado, já tem tempo, já tem essa bagagem, né? E aí tirar uma diferençazinha ou outra ali, uma coisinha nova que apareceu, uma surpresa, agora no pós-edital. Bom, com relação a esse atenção aos tópicos, né? Que eu coloquei aqui. Gente, como a gente está com pouquíssimo tempo e a gente precisa otimizar esse tempo, né? A gente tem 8 matérias aqui responsáveis por 50 questões. Ou seja, perceba que essas questões, essas 50 questões, elas vão ser meio que pulverizadas aí em muitas disciplinas. Né? E aí você tem um conteúdo como auditoria governamental, que, por exemplo, é um conteúdo muito grande. E dentre esse conteúdo que é muito grande, que já está pulverizado, você tem umas normazinhas específicas, uma NBCT não sei o quê, uma NBCT, uma outra norma lá. Algumas coisinhas muito específicas. Ficaria muito complicado a gente priorizar isso aqui agora e colocar a teoria de cada tópico que está ali previsto para você nas básicas e nas específicas. Então a gente vai ter que otimizar esse tempo para poder fazer um revisaço geral das disciplinas. E aí o contato com seu professor orientador ia depender da sua carga horária ali, se você tem ou não tem, certo? Se está sobrando hora aí na sua agenda para poder fazer o extra, aí a gente chegar ali pontual e fazer um estudo daquelas normas específicas, umas coisinhas específicas que também tem controle externo, mas aqui na LS a estrutura, o esqueleto dessa parte inicial vai ser revisão e questão, certo? Então, atenção aos tópicos específicos, porque isso é conversado com seu professor orientador ali. Tá sobrando um tempo? Aí sim a gente investe esse tempo em alguma coisinha específica, uma norma que tá ali que você ainda não viu. Mas o feijão com arroz vem primeiro, tá certo? Então, é isso para deixar claro que aqui em algumas disciplinas, como administração geral e pública, é fato que tem alguma coisa aqui, né, de toda essa maçaroca que cai dentro de administração geral, que é o mundo, né, é fato que ali dentro tem alguma coisa que você ainda não viu. E esse não viu, vai ver se tiver a hora suficiente para poder a gente atacar esses pontos, né? Mas volto a dizer, bate-papo interessante que você tem que ter com seu professor orientador, porque é um cara com experiência que vai poder ajustar isso com você. Beleza? Vamos falar das específicas, Matheus? Vamos pular. Rapidinho, Ou você tem deixa eu só alguma coisa aqui complementar para com uma falar? coisa que é Beleza. importante a gente falar aqui, viu, Hudson? Pessoal, são 50 questões para 8 disciplinas. Meus amigos, se você fizer uma divisão equitativa dessas questões, a gente está falando aí do quê? De mais ou menos umas, talvez 5, 6 questões? É mais ou menos isso, né?
Pessoal, certamente língua portuguesa não vai vir ali com 3, 4 questões. Normalmente ela vem com um pouquinho mais e eles pulverizam nas outras. Então, se você tirar ali um quantitativo, talvez de 5 ou 10, né, para português, fazer uma divisão, poxa, você estudar o conteúdo todo, né, e falar assim, poxa, tem essa norma específica aqui de 100 páginas de uma disciplina. Será que vale a pena mesmo a gente pegar e se esforçar nisso, com 10 semanas para a prova? Ou é melhor a gente investir, talvez, em tópicos que sejam mais relevantes para o seu edital? Então, pessoal, pensem o seguinte: planejamento da LS, ele vai vir para 10 semanas, você vai estudar tudo que tem no seu edital. Contudo, se você não tiver tempo, não acho que seja interessante você pegar ali e colocar talvez uma disciplina que você tem um pouco mais de dificuldade, mas que já estudou, colocar ela do zero. Não vai existir isso. Porque você pode conversar com o seu professor orientador e ele fazer essa adaptação para você. Mas se você fizer isso, você vai estar dando um tiro do pé. Porque você vai estar investindo boa parte do seu tempo para ver PDF, enquanto você não está conseguindo avançar nas partes que você já estudou e o seu ganha-pão, digamos assim, para você conseguir muito bem nessa prova. Beleza? Então, só alertando para esse ponto, porque são muitas disciplinas para relativamente poucas questões nas básicas. Show de bola. Vamos embora. Galera, aproveitar e pedir aí para vocês, né, que vocês deem um like aqui nessa live, né? Deem um like aqui. Aproveita para seguir aí o Matheus Mota também nas redes sociais. O meu também, né? Era para estar aqui, eu acabei não colocando, saiu o meu nome, mas é o @hudsonmagalhães.lsconcursos. Né? O nome tá aí, né? Então é Hudson Magalhães, tudo junto, .lsconcursos lá no Instagram. Se você tem alguma dúvida, aqui é uma live, né? Mas às vezes você está assistindo depois, né? E aí não teve essa oportunidade de mandar uma mensagem aqui em tempo real no chat, né? Então entra lá, fala com o Matheus, fala comigo. Vai ser um prazer aí responder, sanar suas dúvidas, né? Poder ajudar você nessa hora que é tão decisiva, né? Entrar ou não entrar nesse pós-edital, será que eu aguardo um outro lá na frente? Então, essas dúvidas a gente tira aí com o maior prazer, tá bom? Ou então dúvidas realmente sobre como vai funcionar aqui. Bom, vamos passar aqui para a gente falar das específicas, né? Bom, como o Matheus falou, né, são todos os cargos que a gente vai fazer. Eu coloquei aqui em vermelho aquelas disciplinas que não tem jeito, né? A gente vai ter que ver teoria, porque simplesmente ninguém anda estudando economia e demografia do Paraná, né? De prédio e tal. Não é esperado que alguém saiba essa matéria, né? Então não tem o que fazer. Mas, por exemplo, o cara que é formado em administração, estuda para a área de controle, é obrigação dele, né, ele já ter estudado administração geral em pública. Todo edital que esse cara faz da área administrativa tem essa matéria. Então, não dá para poder, em 10 semanas, como a gente está falando, tá pegando esses assuntos, né? Então, veja que essa mesma conversa que eu estou falando aqui, isso vai ser aplicável para todos os cargos com suas respectivas disciplinas. Veja, área econômica. Beleza, economia e demografia do Paraná, pô, iniciante, não dá para esperar que o cara saiba disso, mas, pô, microeconomia e macroeconomia, pô, é experiente, cara. Não dá para o cara estudar teoria agora disso. O cara é formado em economia, né, e faz concurso da área de economia, né? Então, já tinha que saber isso aí. Então, veja, né? A parte de administração geral e pública, estatística, experiente, revisão e questão. Ah, Hudson, mas tem umas coisas ali de inferencial que eu ainda não estudei. Beleza, vamos ajustar com o seu professor orientador para tentar fazer isso por fora, se tiver tempo para poder fazer isso por fora. E também, como é parte específica, vai ter que dar um jeitinho aí, às vezes até de sacrificar alguma coisa das básicas, porque isso aqui é mais importante, né? Bom, conhecimento específico da área jurídica, né? Também aí, ó, tudo faz parte, por exemplo, do cara que estuda para JJ, isso aí, basicamente. Né? Então ele tem que ter esse leque de disciplinas aí da área jurídica, né? Todo concurso da área de controle que a gente vê, vem esse leque caprichado aí de disciplinas da área do direito, fora as básicas do controle. Na área econômica, realmente veio esquisito, não foi, Matheus? Veio com muita coisa diferente, né? E aí a gente vai ter essa opção aí da gente estar rodando o conteúdo, né? Realmente teórico. É importante dizer também, né, Matheus, para os concurseiros, que o cara que vai entrar para poder fazer esse edital da área de economia, muito provavelmente, né,
Essa a gente já está no ajuste final aqui, né? Aqui na equipe que está organizando o pós-edital, mas ele vai pegar um edital mais robusto, porque estudar teoria precisa de mais carga horária do que o cara que está só revisando e fazendo questão. Então, a área econômica vai precisar ter uma carga horária um pouquinho mais caprichada para poder dar conta de tanta teoria assim, né? Então, é bom o cara saber disso aí também, né? Alguma observação aí, Matheus? Tenho algumas, porque é o seguinte, pessoal, o Hudson falou, né? Não, você tem que estar ali a parte de administração geral e pública, né? Você já tem que estar sabendo essa disciplina. Poxa, Matheus, mas eu não estudei. Apesar de você falar, eu só vi na faculdade. Sinceramente, meu amigo, eu queria, com todo o respeito, te dizer, não entre então nesse pós-edital. Por que que eu estou dizendo isso? A gente está falando de um conteúdo super robusto. Abra o conteúdo programático de administração, do cargo de administração lá. Você vai ver praticamente uma folha e meia só de conteúdo de administração e você vai ter a parte de estatística ali, que é menorzinha, mas é um conteúdo abrangente, porque vai envolver tanto estatística descritiva quanto inferencial. Só que mesmo a gente colocando como se você já fosse experiente nas duas disciplinas, a gente está falando de uma carga horária ali de mais ou menos 45 horas semanais. Então, pense o seguinte: se você tiver que colocar como iniciante todo aquele conteúdo, a gente está falando de uma carga horária de mais de 65 horas semanais. Isso estoura a corda. Não tem como você fazer isso. Ah, mas eu vou estudar só os assuntos mais relevantes. Administração pública é todo relevante. 50 questões vão estar dentro de administração e de estatística. Então não tem como você pegar e investir. Não, vou estudar só o mais importante daqui. Tudo. Porque 50 vão estar aqui dentro de administração e estatística e 50 vão estar lá naquele hall de 8 disciplinas. Então, pense o seguinte: não tem como ser feita uma mágica. A gente pode melhorar a situação. E como é que eu falaria se eu fosse um aluno? Pô, Matheus, eu não sei nada de estatística. Você vai se concentrar na parte de estatística descritiva e inferencial. Você vai ver o que, que você pode levar para sua prova. Aprende um assunto ali de inferencial, ou talvez um segundo assunto, mas não pega tudo. Por quê? Infelizmente, você não tem 70 horas para investir na semana e você tem esse conteúdo lá para olhar em 10 semanas. Não adianta você pedir um planejamento que é impossível de ser cumprido. Você existe uma data marcada. Você está dentro de um pós-edital. Então você tem que pegar ali e estar já preparado para entrar no pós-edital e ganhar 22 mil pro resto da vida. Certo? Então, É o que eu sempre falo, né, Matheus, aqui para os alunos, às vezes, que eles pensam que assim, pô, organiza aí, faz um planejamento. Aí eu dou um exemplo, que é meio besta, assim, mas eu acho que deixa as coisas mais claras. É impossível para qualquer pessoa, seja aqui para a LS ou para qualquer pessoa, organizar um planejamento para você ler a Bíblia em um dia, né? Independente de sua religião, você já deve ter visto uma Bíblia, é um livro enorme, né? E com conteúdo complexo também, né? Um português mais diferenciado. Então é basicamente isso aqui. Não dá para ler um livro enorme em um dia. Não há ser humano que consiga dividir um passo a passo aqui para você estudar esse conteúdo em tão pouco tempo. Então, guardar as devidas proporções, né? Estudar um determinado conteúdo desse aqui do pós-edital em 10 semanas é impraticável, né? É improgramável, implanejável, né? Agora, se você já vem com a bagagem pronta, já é um concurseiro raiz, já tem sua bagagem, que é o que se espera, inclusive, de um aluno para estar entrando num pós-edital, aí dá para a gente poder estar ajustando os pontos, né? Ajustando algumas coisinhas ali que ainda faltam, né? E esse é o ponto estratégico aqui, né? De você conversar com o seu professor orientador ali, para poder saber o que é que vale a pena a gente investir essas horas agora, além da revisão, né? Então, passa deixa aqui, eu né? falar. Essas Eu, disciplinas quero, em eu ainda vermelho. quero falar um pouquinho, Hudson, de todos os Manda cargos, ver, né? Eu falei manda de ver. administração. Pessoal, vamos para a área jurídica agora. Eu não vou pegar a sua faculdade toda e colocar ela em 10 semanas para você estudar. Então, me desculpe, não tem como você colocar ali planejamento para você estudar do zero qualquer disciplina jurídica, né? Ou juntando tudo né? para essa prova em 10 semanas. Não tem como. Se eu colocar ali, ó, são 3, 6, 7, 8 disciplinas. Se eu colocar você estudar uma semana de direito constitucional, você não termina o conteúdo. Então, não tem isso de colocar iniciante, tá? Ah, Matheus, mas é porque eu sou iniciante. Pô, o planejamento tem que ser ali personalizado para mim. Então, a gente tem que mudar a data da prova, porque se você tem que estudar do iniciante,
tem que ver todo o conteúdo, e você quer ver tudo e chegar lá perfeito, como é que vai ser? Sua vida tem que estar em função apenas dos estudos, eu estou dizendo até seu sono, você não vai poder dormir mais, não vai poder fazer nada. É ler a Bíblia, né? Ou melhor falando, né? A faculdade toda de Direito em 10 semanas. É impossível isso, você ainda tem que cuidar da objetiva e você ainda tem que cuidar também da discursiva. Então, Treinar, né? não tem como, né? E, pessoal, a partir do direito, a gente estima ali que vocês precisarão ali, mais ou menos, de mais ou menos umas 47 horas, 48 para cumprir esse cronograma, tá? Então, é um pouco mais pesado do que a administração, tendo em vista que tem mais disciplinas também, né? Então, fiquem ligados nisso daí. Por último, a parte de economia, o Hudson já falou aí sobre as disciplinas que são iniciantes, e são mesmo, porque não é porque eu não tenho, eu teria que colocar ali, já que é pouco tempo, já tudo como experiente. Mas, poxa, quem vai fazer a prova não sabe ali tudo sobre o Paraná. Eu sou baiano, eu não sei tudo da Bahia. Então, tem aspectos históricos, geográficos, econômicos, que eu não vou saber, né? Nesse caso aí é a economia e demografia do Paraná, e você vai precisar disso aí, mesmo que você seja do Paraná. Então, a gente tem que colocar aí esses pontos que normalmente não são objeto de cobrança dentro da área de controle. Contudo, como veio por especialização de área, eles pegam e colocam pesado no quê? Naquilo que é a sua especialidade. Então, para essa galera, né, que graças a Deus são inclusive disciplinas que têm um conteúdo programático muito pequeno, para você ter ideia, economia e demografia do Paraná só tem 2 assuntos. Então, tipo, é muito pequeno, 3 linhas ali de edital, 2 linhas. Então, é tranquilo colocar isso como iniciante, tendo em vista o que a gente vai estudar. E aí, o que acontece? Essa galera que vai fazer de economia, ela tem que ter uma carga horária de 48 a 50 horas semanais. Meu Matheus, eu não tenho, é impossível fazer isso. Então, amigo, você vai ter que pegar os assuntos pela relevância e cortar esses assuntos, desprezar. Por quê? Porque não há como a gente colocar esse edital, né, grande dentro de 10 semanas para você ver tudo, ainda mais como iniciante, beleza? Novamente, se você não se sente preparado aí com 80% desse conteúdo, não entre nesse pós-edital, bota outra preparação de planejamento de base, porque pós-edital é isso aí. Infelizmente, não tem como ser diferente. Mas eu tenho uma boa notícia que eu vou falar depois que eu analisar os outros cargos. Hudson, sua vez aí para falar dos Pronto, próximos. tô passando, mas é bom que o Matheus deu esse chacoalhão aí para vocês perceberem que já que você está precisando tanto investir tempo aqui com conteúdos extremamente extensos, né? Como é que às vezes está se preocupando com a normazinha que está ali escrito num conhecimento básico, né? Que está tão pulverizado em 50 questões. É essa questão que a gente está falando, né? Do custo-benefício do investimento desse tempo. Bom, área de engenharia, né? Mesma coisa aí, a gente veio com a opção de iniciante, né? Dessas disciplinas. Não é um conteúdo que a gente costuma rodar aqui no prédio e tal. É um conteúdo, né, que vem sendo cobrado muitas vezes aí em pós-editais, né, da área de engenharia, mas a gente encontrou uma forma, um balanço aí de conseguir colocar isso até para os engenheiros, né, que querem aproveitar essa oportunidade aqui, competindo na área de engenharia, né? Então, essas opções aí, elas vão ser dadas para a gente fazer teoria das disciplinas de engenharia, tá? A parte de TI ali, ó, veio como informática, mas é TI, são conteúdos que, pô, TCE Goiás, por exemplo, que a gente está rodando aqui, que a gente está trabalhando com alguns alunos, possui basicamente tudo isso aí, né? O Bacen também, ou seja, o aluno que vem estudando, ele já estuda engenharia de software, infraestrutura TI. Agora, contratações em TI já é uma coisa um pouco mais difícil. Eu acho que talvez seja a primeira vez que eu estou vendo aparecendo esse conteúdo. Posso estar enganado, né? Mas também é tanto edital que a gente esquece. Mas enfim, essa opção aí a gente vai ter para você que é da área de TI, que quer entrar aqui para fazer o cargo de TI, a gente vai estar trabalhando isso aí no iniciante. Contabilidade, a área contábil. Veja, nada que você já não tenha visto em outro edital de contabilidade. É só contabilidade geral, contabilidade pública, matemática financeira, tá? Estatística, isso está em todo edital praticamente
não só de contador, mas de controle, basicamente, e quando o cargo é específico de contábil, aí é que tem mesmo a geral e a pública, né? Porque a geral tem sido mais desprezada, às vezes, assim, quando o concurso é da área de controle, às vezes não está aparecendo geral. Mas quando é contábil, é fato. Aí entra a contabilidade geral e avançada, né? Nesse caso aí, a gente vai ter contabilidade geral, pública, matemática financeira e estatística. Mesma coisa, não dá para botar uma contabilidade geral em 10 semanas, né? Não dá mesmo. Não é um mundo isso aí. Então, esses conteúdos vão ser todos para quem já tem ele estudado. Beleza? Comentários, Matheus? Os comentários são os seguintes, né? Engenharia, a gente vai colocar essas disciplinas do zero, porque é um conteúdo normalmente extenso, não tem como você saber o que é cobrado ali. Então, normalmente as pessoas de engenharia não estudam para engenharia, tá? Elas normalmente aproveitam a oportunidade que tem ali de algo que surgiu. Então, o normal, tá, galera? Pode ser que você esteja ouvindo, não seja essa pessoa, mas a gente está falando aqui de 99% das pessoas, tá? E só uma ressalva aí também, viu, Matheus? Mesmo nesses conteúdos aparecendo, porque várias vezes aparecem obras de edificações, obras rodoviárias, às vezes o edital que está escrito dentro da matéria é diferente. Né? O que está escrito lá num concurso é diferente desse, não é uma coisinha padrão, tipo direito constitucional. É o mesmo sempre, todo concurso é a mesma ordenzinha, né? Mas aqui, às vezes, muitas vezes é diferente. Então, a gente precisa fazer um passo a passo ali, porque às vezes está cobrando coisas diferentes dentro de obras rodoviárias. Segue o barco. É isso aí. E aí, galera, a quantidade de horas para vocês aí de engenharia é normalmente aí o quê? 48, 50 horas por semana também para ver tudo, tá? Isso aí que a gente está falando sempre é para você ver tudo de forma completa, o melhor dos mundos. Pô, Matheus, não consigo? Pense o seguinte, se você não consegue, se você fechar 90% do edital, na sua prova não vai cair 100% não, né? Vai ter uma questão ou outra que você não vai ter estudado e você consegue passar assim também, certo? Então, você sempre está estudando, não deixando nada para trás e fazendo o seu melhor. Fez ali o seu melhor, só foi 85%, pô, vai que na prova, 100% do que cai na prova está dentro dos 85%. Deu tudo certo. E isso acontece, tá? O lance é você aumentar a probabilidade das questões todas estarem ali dentro do conteúdo que você fechou. Já com relação à galera da área contábil, né, a gente pegou ali e colocou um planejamento, né, para fechar tudo, todo experiente. Poxa, galera, vocês estudaram na faculdade contabilidade geral, contabilidade pública. Normalmente, você que está fazendo para a área de controle e é da área contábil, você é um estudante da área fiscal ou da área de controle, tá? Porque se você não for nenhum desses dois, né, você deve estar fazendo concursos menores de talvez prefeituras, né? Porque normalmente quem é da área contábil já pega alguma controladoria ou então alguma área de controle ou fiscal. Então vocês já estudaram esses assuntos, tá? Tem ali estatística e matemática financeira, que a gente também arrochou um pouco mais de tarefas, tendo em vista que vocês já são bons ali, pelo menos nas exatas. Apesar de ser uma ciência social, você, para fazer contabilidade, tem que saber muito exatas, principalmente ali, já que a gente está falando de contabilidade pública e geral. Então, tudo vai ser experiente. Ah, Matheus, mas eu não estudei inferencial de estatística. Voltamos para a mesma conversa anterior. Vai investir tempo em 5 assuntos ali de estatística 4, né? Que vão trazer ali, talvez, 10, 5 questões ali de prova, que vai ter uma ou duas, três de inferencial. Acho que não é tão interessante quanto você está bem preparado nas outras. Estratégia, pessoal, são 10 semanas, não dá. Então, essa galera aí de contabilidade, a gente está falando ali de mais ou menos também umas 47 horas, 50, beleza? Pessoal, eu vou fechar com o de TI, mas antes que vocês fujam aí da live, eu estou falando dessa quantidade de horas, só que a gente também aqui na LS prepara de forma estratégica. Tudo que a gente está falando que você vai se fazer de experiente, você vai girar 2 vezes o edital. Gravaram essa parte? Se você fechar ali um pouco mais da metade das 7 metas, 8, te garanto que você fechou ali nas matérias experientes pelo menos uma vez o seu edital. Então, gravem isso, porque por mais que você não feche tudo, você não deu a segunda volta no edital, mas deu pelo menos uma. Por isso que a gente bota uma carga horária dessa, certo? A gente está falando de um concurso muito bom, então a gente coloca para você girar 2 vezes, apesar da carga horária estar tá alta. Está mais baixa? Faça o seu melhor, pelo menos você gira uma vez no edital, beleza? E ainda tem Última um outro parte. ponto. Fale.
A última parte é a parte de TI. Seria também tudo experiente. Só que eu sei que vocês normalmente não estudam licitações. E vai estar ali na parte de contratações de TI. Aí a gente botou essa disciplina, que é bem curtinha, como iniciante, para te dar essa possibilidade de você estudar essa disciplina como iniciante. Mas, sinceramente, a galera de TI é a mesma coisa que a galera de contabilidade. Normalmente, eles já estão muito bem na parte de TI. Então, vocês não precisam fazer tantas revisões, né, ou estudar do zero. Afinal, pô, segurança da informação. Certamente você estudou muitas vezes esse assunto. Se você é da área de TI. Você é uma pessoa muito específica. Você é um público muito específico. Então, normalmente, vocês já estudam para isso, para concursos, diferentemente da galera de engenharia, que é só quando surge ali alguma oportunidade, como CNU, Bloco 1, né? Ou então algum cargo de Tribunal de Contas que tem essa especialidade, que nem todos possuem. É isso aí. Ted, você queria complementar com alguma coisa? Bom, só porque Matheus comentou aí sobre o lance da carga horária, do que é preciso fazer para poder revisar tudo, né, em 10 semanas, né? Veja que isso aí pode estar assustando você, mas você não é um caso isolado. É como diria a senhora minha mãe, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Seu concorrente também está lascado igual você. Então, a questão é quem vai ter um melhor suporte, né, para poder enfrentar isso aí. Você vai perder o seu pouco tempo, já que, pô, é tanta coisa para fazer. Você vai perder o seu pouco tempo fazendo seus próprios cadernos, correndo atrás dos materiais, tentando fazer levantamento de estatística para ver o que é que mais cai para você priorizar, ou você vai delegar isso para uma consultoria. É esse o papel que a LS tem do momento aqui do desespero, né? Do momento aqui do, porra, é melhor eu concentrar as horas que eu tenho, né, na execução, do que eu ter que gastar esse tempo também que eu tenho com planejamento, com estratégias. Delega isso, né, e foca no estudo. Você vai passar na frente de um monte de concurseiro, concorrente seu, só pelo fato de você já otimizar o seu tempo de estudo, né? Então, não dá tempo para fazer tudo. Tá, mas não dá tempo para ninguém fazer tudo com perfeição, né? Então, você vai fazer o seu melhor aqui com a gente, com estratégia, otimizar o tempo, beleza? E procurar fazer o melhor. Como o Matheus falou, né? Vai dar tempo de você rodar 2 vezes, idealmente, né? E se não der para poder rodar as duas, uma você vai dar, né? Uma você vai dar, né? Basta você querendo, né? Na verdade, a gente não tem como estudar por você, né? Mas você querendo, tendo vontade mesmo de vencer, você vai ter esse tempo para poder girar pelo menos uma ao longo dessas 10 semanas, tá? Bom, apresentar aqui para vocês, né, o que é que está previsto. A gente falou aqui de uma maneira global, mas aqui na LS você vai ter um programa de estudo, um planejamento de estudos, acompanhamento com o professor orientador, justamente para poder fazer esse bate-bola, né, essa troca. Pô, e aqui, Hudson, será que faço isso? Será que não faço? Alguém experiente que está por dentro aqui de todo o planejamento também para poder te acompanhar, né, te dar as orientações corretas. É uma análise de desempenho, pegando ali todos os seus rendimentos, que você sempre vai estar fazendo essas questões e colocando a sua área do aluno para poder levantar ali as suas notas, né, os seus desempenhos, e isso aqui vai ser utilizado pelo professor orientador para poder passar reforços, né, passar um relatório para você de como é que você está fluindo, comparar você com outros alunos que também estão fazendo esse pós-edital aí do DCE, certo? E aí verificar como é que está a sua competitividade. Nas tarefas que a gente vai mostrar ali o exemplo, a gente vai ter resuminhos, né, para te ajudar também. Às vezes você está com um resumo meio ruim, já usa o nosso para poder complementar um pouquinho as informações que estão aí. Cadernos de questões montados, você não vai precisar montar o seu. A gente vai falar sobre mapa de relevância, né, mapa calor, talvez uma mentoria VIP ali na véspera da prova, pô, um dashboard de performance que você mesmo vai poder se avaliar o tempo inteiro, compilado de jurisprudência para ajudar você. Se desde já você já conhece a LS, já sabe mais ou menos como é que funciona, tá? Mira aí o seu celular, né, a câmera do seu celular, para o meu QR Code aí, se você quiser agendar uma entrevista comigo, né, para trocar uma ideia, saber como é que vai funcionar e entrar para esse planejamento. Se você quer marcar com o Matheus aí, aponta a câmera do seu celular para o QR Code do Matheus. Além disso, você tem uma equipe enorme aqui da LS, com muita gente aprovada nos melhores concursos do país. Aponta o seu celular para o QR Code do meio, onde você vai conseguir visualizar todos eles. De repente já tem uma pessoa aqui que você gosta, que você já acompanha aí nas redes sociais, quer fazer com ele, quer conversar com ele, aponta aí, que eu tenho certeza que você vai ter uma orientação tão boa quanto a que eu e Matheus a gente pode fornecer aqui para você, tá? Bom,
A partir de agora, a gente vai passar na velocidade da luz aqui sobre quais são essas ferramentas, tá? Só para você ter uma noção, não ficar aqui de boca, né? E aí a gente vai fazer um compiladinho rápido aqui, não é isso, Matheus? Isso aí. Bom, aqui são os modelos de tarefa, tá, galera? Quando eu falo assim, vai ser do iniciante, né? É o quê? É pegar aqui, ó, galera, você vai estudar esse conteúdo no material aqui do, sei lá, do estratégia, então no material aqui do direção, pronto, vai esse material aqui, vai ser da aula 1, abre essa aula 1 aqui, estuda do assunto introdução até o assunto aqui, sei lá, página 10 até a página 29. Pronto, executa só chega ali e faz, certo? Então você vai ter esse passo a passo aqui para tudo que vier de teoria. Se o seu edital tem pontos de teoria, né, como a gente falou ali. Nas teóricas, a gente vai ter esse modelo. Nas tarefas de revisão, que já é uma modalidade experiente, aí a gente vai indicar para você qual é o assunto dessa tarefa. Ó, Constituição, é essa parte aqui de hierarquia das normas, poder constituinte. Vai lá, você vai fazer sua revisão com seus apontamentos, suas coisinhas todas que você já tem anotado, você já estudou isso, e aí você vai fazer um caderno de questão que a gente já elaborou para você. Lá embaixo, como eu falei, tanto na teórica quanto na de revisão, vai ter um resuminho sobre o assunto que você está estudando naquele momento. Né? Se esse assunto já tem uma matéria consolidada, a gente vai fornecer algo aí para você, tá? O nosso resuminho para ajudar você. Passou essa fase aí, né, de que você fez as questões, você vai preencher sua área do aluno, tá? E aí, lá vão estar os seus desempenhos, em que o professor, orientador do lado de cá, vai ter acesso a isso e vai conseguir olhar para você, ver o que é que você está indo bem, o que é que você está indo mal, e propor as revisões através de análise de desempenho que a gente manda para você. Como se fosse um relatório de tempo em tempo, mostrando ali o que você está precisando melhorar, inclusive com essa outra parte aqui, ó, que é um gráfico comparativo, né, para pegar suas notas, sua média e comparar com a média dos outros alunos LS. Estou falando muito rápido, Matheus. Tem algo para complementar? Não, não, você está perfeito aí Tudo certinho? na velocidade, tá ótimo. Pronto, então show de bola. Então a gente vai ter esse acompanhamento. Não é só a entrega de um PDF com as metas de estudo com o passo a passo, tá? E muito menos aquela coisa de estude constitucional 2 horas, né? Tem muito planejamento porcaria aí na internet. Estuda constitucional 2 horas, direito administrativo 2 horas. E aí, estudar o quê de administrativo? Estudar o quê de constitucional? Aqui não é estudar a aula 1 aqui, da página tal até a página tal. São essas questões que você vai fazer. Então, é mastigado, certo? Para você nem precisar pensar no seu planejamento. O que é que você vai fazer? É você chegar e executar. Bom, chegou num ponto crítico aqui, Matheus, porque a gente falou aqui sobre, caramba, você precisa de 384 horas por semana para poder estudar, né? E aí agora eu não vou ter esse tempo, o que é que eu vou fazer? Pronto, a gente tem uma ferramenta que é essencial para essa estratégia do corte, né? Do que é que eu vou investir mais meu tempo, o que é que talvez eu precise negligenciar ou até abortar mesmo, né? Cancelar o estudo, que é o mapa de relevância, né? Todo mundo aí que já é experiente em concurso público já viu que existe um negócio que chama incidência no início dos materiais. Normalmente ele mostra ali uma estatísticazinha dos assuntos que mais caem. Na verdade chegou lá no Tec Concurso, no que concurso, levanta, verifica ali a porcentagem de cada um no banco de questões e aí diz para você que aquilo ali cai mais ou cai menos. Só que aqui é uma junção, pega a incidência, pega o peso na prova, complexidade de assunto, né? Junta uma maçaroca de outras informações do nosso data science e gera uma nova nota. Cada assunto da sua prova vai ter uma nota, né? Ali, ó, português, substituição de palavra, reescrita de frases, tem relevância 9. Se você chegar lá no Constitucional e você perceber que poder legislativo tem relevância 2, e você não tem tempo de ver as duas coisas, cegamente abandona o poder legislativo que tem relevância 2 e foca no seu substituição de palavra reescrita de frase que tem relevância 9. É basicamente isso. Não estou falando exatamente desses assuntos, mas eu estou querendo dizer que na hora você vai ter um mapeamento das relevâncias para você tomar as decisões de quais são os assuntos que você vai poder cortar, já que você talvez não tenha tempo de fazer tudo. E é isso que eu estou falando. Isso aqui o seu concorrente não vai ter. Se o concorrente fora da LS, ele não vai ter isso aqui, tá? Então isso aqui já vai te dar um norte do que é mais importante. Beleza, Matheus? Aproveita, já faz as suas considerações sobre o mapa de relevância e já fala sobre o que é a revisão direcionada. É isso aí. O que acontece? Você preenchendo seus dados no site com análise de desempenho, mais um mapa de relevância, que a gente leva em consideração uma nota e não um percentual, né, de incidência, apesar dele compor esse cálculo da relevância, a gente faz um cálculo final ali nas 2 últimas semanas. Eu já programei lá
para vocês, de cada um dos cargos aqui do TCE, para ser 2 semanas antes da sua prova. Então, lá para a meta 8, quando você receber ela, você já vai poder baixar a revisão direcionada, que ela vai ter aqueles assuntos onde você foi pior e que tenha uma relevância maior. E aí, a partir daí, você vai poder ver ali 15 pontos de assuntos que você estiver pior na sua disciplina e vai poder ter uma previsão para você, no final do planejamento, saber ali o que é mais interessante você priorizar na revisão final. É uma ferramenta que você pode utilizar, que a gente só pode gerar no final por conta dos dados que são alimentados no sistema, e a partir dali você pode usar essa ferramenta para ter a certeza de quais assuntos você precisa reforçar. Porque às vezes você está ali mandando bem pra caramba na disciplina, em todos os assuntos, mas você fala, poxa, eu estou inseguro nessa disciplina. Mas a matemática e o resultado está dizendo outra coisa. Então você vai desconsiderar essa disciplina, por mais que você ache que você está inseguro. Quem nunca, né, vai fazer uma prova e falar, eu não lembro de nada. Mas quando faz a prova, tá lá, gabarita. Então acontece isso. Então a revisão direcionada é algo imparcial que leva em consideração, né, os seus resultados. Então ela é personalíssima. Não existe uma revisão direcionada igual para nenhum aluno, exceto se eles subirem os mesmos resultados para cada um dos cadernos de exercícios que eles fizerem. Veja que a Que é muito probabilidade disso acontecer provável, é. vira zero. Beleza? É isso. Pronto. Passar aqui, né, mais uma vez para convidar vocês aqui para o planejamento, só fazer uma observação para não ficar dúbia a informação. Apesar da gente ter falado ali que, olha, a revisão direcionada, ela vem aqui no final do planejamento. Significa que você só vai revisar no final não, tá? Ao longo das suas metas de estudo, você vai estudando o assunto A, B, C, D. Pô, antes de ir para o assunto E, a gente já vai fazer uma revisãozinha do que foi visto no A, B, C, D, E, entendeu? E aí você segue e continua estudando. Então, de tempo em tempo, vai, estuda uma quantidade de assunto, para, revisa o que foi visto. Então, existe a revisão dentro do planejamento, existe a revisão que é passada na análise de desempenho com o seu professor orientador, verificando o que é que você está precisando melhorar e passando as revisões de reforço para você. E essa revisão direcionada é a finalíssima ali, ó, das duas últimas, é aquela tiro final, entendeu? Para poder fazer uma comparação de tudo que você fez no pós-edital e qual é o ponto mais crítico que você está precisando fazer, inclusive com seus concorrentes, né? Bom, então é isso, galera. Recapitulando aí, né, as ferramentas que a gente tem no pós-edital, marca aí uma entrevista aí com o Matheus, apontando para o QR Code dele, a sua câmera. Quer marcar uma entrevista comigo, aponta o QR Code aí para o meu, aponta o seu celular para o meu QR Code, ou querendo conhecer toda a equipe LS e agendar com outro professor, fique à vontade para apontar o QR Code do meio, onde lá você vai ter um pouquinho da história de cada professor, né, e você pode, de repente, agendar com outra pessoa que você já gosta. Beleza? Então, estamos chegando aqui ao final dessa live, né? Já até ajeitei aqui o meu nome. Aproveita também, segue a gente nas redes sociais, ó. Lá o meu é o @hudsonmagalhães.lsconcurso. O Matheus é o mateusmota.lsconcurso. Então segue lá. Se sobrou alguma dúvida aqui, você que está assistindo depois, não está assistindo ao vivo, quer conversar com a gente, fala com a gente lá. É super fácil, né? Entra lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas para você. Beleza? Então, galera, começa o planejamento de pós-edital do TCE para todos os cargos no dia 3 de junho, segunda-feira, né? Esse trâmite aí de agendar entrevista, marcar um horário para poder falar, pode ser que isso às vezes desencontre o horário, então marca logo, porque daqui que você fale com a gente, fale com outro professor orientador, precisa encaixar um horáriozinho, e depois que encaixa o horário e que você realmente efetiva a contratação, ainda tem um tempo para a gente poder organizar essa maçaroca aí para você, né? Então não deixa para fazer isso no domingo ou então na segunda, porque você vai começar a entrar atrasado, não dá. Ah, entrei na segunda, vai, me manda a meta. Não é assim, né? Precisa organizar, precisa ter várias, tem as variáveis ali, né? Vai entrar aqui iniciante, o que é que vai fazer? Precisa ter todo esse negócio. Então agende agora que você está assistindo, né? Porque daqui para segunda você já entra certinho, segunda de manhã cedinho, sua meta chega lá para você. Beleza? Então é isso. Uma boa noite, pessoal. Uma boa noite, Matheus. Sempre um prazer fazer uma live aqui com você. Por fim, suas últimas palavras. É isso aí, galera. Passando só um último informativo aqui que eu esqueci de falar durante a live. Para o cargo de administração, não vai ter a disciplina de administração geral e pública nas básicas. Ela está aglutinada dentro da administração. Para a galera que é aí do direito ou área jurídica, as disciplinas de AFO,
As disciplinas de constitucional e administrativo também só colocamos na parte específica, e os assuntos que não estão na parte específica, mas estão na parte geral, foram colocados dentro dessas específicas, tá? Só dando essa última explicação, que era importante dizer, que às vezes você vai sentir falta ali na parte básica, mas eles estão dentro lá da ementa desses roteiros, beleza? Hudson, obrigado demais aí pela live. Esse planejamento vai ser um sucesso, tá? Tá com a carga horária alta, mas pare para pensar o seguinte: se você fizer só um giro, pode ser que certas disciplinas você gire em 5 metas, pode ser em 6, pode ser em 7. Mas se você chegou na sétima, meu amigo, concluiu ela toda certinha, você já está muito bem preparado para essa prova. E se você der mais um gás e chegar ali até a 10ª meta, cara, vai chegar muito bem preparado para essa prova. E a discursiva já está embutida nessa carga horária que a gente falou aí, tá? Vamos ter uma indicação aí de cursinhos muito bons, tá? Você concursado, talvez vai ter os apóstolos, e aí a gente está verificando aí para ter de todas as áreas aí, um bom curso de discursiva e, lógico, um descontinho para aquele aluno LS. Galera, uma boa noite aí. Qualquer dúvida, adiciona a gente aí no Instagram, né? Já está aí na telinha, ou então pode falar diretamente aí pelo QR Code que a gente mostrou, né? Que a gente vai poder te atender aí, tirar todas as suas dúvidas que ficaram aí, se não sanou todas pela live, beleza? Um abraço, boa noite, vamos com Valeu, fome. galera. Um abraço.